Olá pessoal, meu nome é Carol Minuti, estamos aqui em mais um Pod Útil, podcast do Banco Útil, aquele podcast que vai direto ao ponto e trata de alguns temas muito interessantes do dia a dia, no sentido de facilitar. A ideia é facilitar a vida das empresas e do pessoal que está nos ouvindo. Estamos aqui no estúdio com Kainan. Bem-vindo, Kainan. Olá, Carol. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, viu, Carol? Acho que vai ser bem interessante esse bate-papo que a gente terá, tá? E hoje o tema que a gente vai falar sobre as rotinas aí dos departamentos fiscais, financeiros e como que a gente pode simplificar, principalmente final de mês, que é uma época que realmente acho que todos concordam que fica muito tensa, fica muito apertada, mas o início de mês também, enfim, o decorrer do mês, ele é bem maçante no departamento fiscal e financeiro, e como que a gente pode simplificar isso? O que você pensa sobre o assunto de simplificar o departamento fiscal e financeiro, Kainan? O que você acha que é importante, no que afeta, enfim? No final do mês, os departamentos fiscais e financeiros, eles enfrentam ali uma avalanche de contas, né? Mergulhando ali uma corrida contra o relógio para que equilibrem ali os números e garantam a saúde financeira da empresa. Sendo que esse volume exorbitante ali de contas exige uma verdadeira maratona de trabalho. Isso até mostra, inclusive, a dedicação ali incansável desses departamentos para conseguir manter tudo isso em ordem. Porém, a gente já vê aí com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, o quanto ela pode nos ajudar, e acho que é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar durante esse bate-papo. Então você acha que a tecnologia que é a mágica que vai fazer a simplificação desse processo todo burocrático? Na verdade, Carol, a mágica é acompanhar a evolução da tecnologia e o que ela pode nos proporcionar de bom em nossa rotina. Então eu sempre trago para a mesa o quanto a automação, em todos os sentidos ali, podem resolver essas dificuldades e organizar de forma mais prática e assertiva o nosso dia a dia. Sobre inteligência artificial, por exemplo, que é a que está aí mais na moda no momento, nós já temos estudos que dizem que ela pode diminuir o nosso tempo de trabalho em até 55%. Então isso merece ser agregado à nossa rotina, né? E assim, como que a empresa consegue ver que processo que ela consegue automatizar e que processo que não é legal ela automatizar? Como é que ela consegue fazer essa avaliação e saber qual ela escolhe ou por qual ela inicia? Qual que é a sua dica? Bom, para a gente identificar ali a necessidade de automatizar ou não um processo, nós podemos visualizar algumas características, né? Então, ter ali a possibilidade de definir regras com automação. Então, se você tem que fazer uma certa atividade de acordo com uma regra ou não, tem diversos sistemas hoje que já auxiliam as empresas com isso. Altas repetições acontecendo, então você tem uma operacionalização manual repetitiva. Nós já temos diversos sistemas também que já automatizam esse processo com inteligências artificiais. E também integrações de sistemas, diminuir ali a intervenção humana, além, é claro, de reduzir o tempo de execução, né? Mas assim, focando bem no departamento fiscal e financeiro, tá? Que é o foco aqui, que a gente até falou do volume de contas que tem que pagar principalmente no final do mês. Qual que seria a vantagem competitiva? Um departamento fiscal e financeiro adotando aí a automação, qual que seria a vantagem que ele teria frente à empresa, frente ao mercado, frente aos outros departamentos financeiros e fiscais, vamos dizer assim, de uma forma geral? Bom, a resposta para essa pergunta ela depende muito ali da contextualização aplicada, tá? Então, já que são muitos processos dentro dessas áreas que podem se beneficiar e claramente ali uma acaba impactando a outra. Mas eu poderia citar aqui um aumento da eficiência operacional, então você deixar ali de fazer trabalhos repetitivos, uma operacionalização manual que estresse seu colaborador e também fica sempre suscetível a erro. Poderia citar o compliance, já que se automatizarmos ali a nossa rotina com soluções que se enquadram em leis de proteções de dados, ou então que estão em compliance com o órgão que o regulamenta, nós teremos ainda mais benefícios, né? Consumindo, lendo e, acima de tudo, armazenando dados em plataformas, né, que hoje te possibilitam trazer dashboards com uma visualização mais prática e mais limpa, por exemplo. Então, quando a gente coloca ali essa inovação na ponta do lápis, a gente acaba tendo até uma redução de custo devido a tudo que se é corrigido, né? Evitando em uma área fiscal e financeira, por exemplo, lidar com multas, juros, atrasos, enfim. E até reduzir operações, né? Às vezes precisa fazer 10 vezes a mesma operação. Com uma automação eu consigo fazer uma vez só e já multiplicar vezes 10 sem o capital humano, vamos dizer assim, se preocupar com esse tipo de atividade, né? Exatamente.
você conseguir fazer esses processos que seriam ali operacionais de forma massiva, talvez até semi-automações já ajudem bastante esse processo. Até porque evita erros, assim, se a gente for pensar que a cada ação tem que entrar uma cabeça ali, uma mão de obra ali, fazendo todo um processo do começo ao fim, toda vez que ele se inicia do começo ao fim, até pode ter troca de funcionários, isso, aquilo, então pode gerar erros também aí, ou trabalhos duplicados, enfim, isso a gente vê bastante aí nas empresas, né? Com certeza. Eu sempre gosto de frisar que o ser humano ele é suscetível a erro. Ele pode cometer erros, ele pode, numa área ali financeira, por exemplo, esquecer de pagar algo ou pagar de forma duplicada. Então, a gente conseguir automatizar esse processo, utilizar toda a tecnologia que nós temos ao nosso favor, com certeza é um ponto positivo aí para quem conseguir se adequar a essa fase que o mercado está vivendo. E até nessa questão de capital humano, entra uma pergunta saia justa que eu costumo sempre fazer, que é a questão da automação versus aí os empregos. Existe muito aquela polêmica de se eu automatizar meus processos, as pessoas vão ser mandadas embora, vai reduzir ali o número de vagas, enfim, tem várias frases e coisas que as pessoas colocam em relação à automação versus a geração de empregos ou a manutenção de empregos. O que você acha disso? Olha, Carol, os estudos eles mostram que, historicamente, tecnologias e também, se pegar no passado, revoluções, criaram mais empregos do que necessariamente tiraram, né? Então, se nós pensarmos sobre isso com mais clareza, a gente vai entender que aquele colaborador que faz um trabalho 100% manual e repetitivo, como bipar códigos de barra, por exemplo, com automação ele teria ali a oportunidade de se desenvolver e fazer funções mais estratégicas dentro da empresa, usar definitivamente mais o cérebro do que o braço. Então é claro que a inteligência artificial ela traz um desafio, mas o ser humano ele é mutável e eu creio que a partir do momento em que nos adaptarmos ao que ela nos proporciona, os empregos eles não serão afetados, pelo contrário, a produtividade aumentará e consequentemente abrirão mais oportunidades. Até porque assim, querendo ou não, o humano não é substituído. A máquina pode chegar num ponto de quase excelência. Hoje em dia tem o ChatGPT que o pessoal fala muito, mas o ChatGPT a gente tem que lembrar que ele é alimentado por humanos, ele é alimentado por conteúdos criados. Então, assim, aquela parte estratégica, daí voltando aí pro departamento fiscal e financeiro, a parte estratégica, a parte analítica, por mais que um robô, uma máquina, ele vai conseguir racionalizar ali números, a questão mais de análise crítica, de cruzamento de informações, acho que isso o humano consegue fazer melhor, inclusive em lidar com outros departamentos, ou no caso de uma empresa de uma forma geral lidar com clientes, que a gente às vezes sabe que em algumas empresas o pessoal do financeiro acaba lidando ali muito com clientes, em alguma interação ou de cobrança, enfim, eu acho que isso acaba não sendo substituído, né? Não, com certeza. A gente como humanidade, durante todo o nosso processo ali de evolução, a gente teve diversos fatores que foram construindo o que nós somos hoje. Então a gente sempre se adaptou e a gente sempre vai se adaptar. O único ponto é que com a facilidade ali da internet, né, e o acesso a dados, toda e qualquer mutação nova será mais fácil de ser adaptada e ela acontecerá de forma mais rápida. Então, ela não necessariamente demorarão todos os anos que a gente demorou para se adaptar em revoluções passadas. E é mais ou menos isso. Com os empregos que foram criados no passado, por exemplo, quando a internet chegou, serão criados agora com a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, onde os humanos possam interagir, possam fiscalizar, talvez, o que a inteligência artificial fizer, ou até pensar ali de forma mais estratégica, né, como eu pus há pouco. E mudança sempre gera essa tensão, né? Será que eu vou sair? Será que vai mudar? Como que vai ser? Eu digo que um catalisador aí muito grande desse momento de mudança, principalmente da automação, foi a pandemia. A pandemia, querendo ou não, várias coisas que estavam para brotar, elas simplesmente saíram e aceleraram, e teve um aumento aí muito intenso da evolução aí tecnológica e das questões das inteligências artificiais. Eu acredito que a pandemia ajudou muito e fez a gente forçar a se acostumar com isso. Quem não estava querendo entrar, de alguma forma acabou entrando, né? Eu não sei o que você pensa do assunto, se você acha que isso foi benéfico ou achou que foi rápido demais, o que você pensa?
Bom, eu acho que a pandemia, todas as mudanças que ela nos trouxe foram mudanças que nós nos adaptamos de forma rápida, e eu acredito particularmente que foram benéficas, tá? Assim como, novamente, todas as alterações que nós tivemos no nosso cotidiano, ali no nosso dia a dia, em questão ali mais operacional mesmo, do que eu digo, em questão de tecnologia. Hoje você pega um bom exemplo do que esse período em que a gente teve que se adaptar aí de um cenário muito triste no mundo, mas um bom exemplo de algo que trouxe ali um benefício da mutação ali que a gente teve no nosso dia a dia, foi o próprio formato híbrido de trabalho, por exemplo. Então, pessoas se conectaram em uma distância ainda maior. Então, a gente sabe como fazer, a gente às vezes precisa de alguns gatilhos, então trazendo para outra esfera, a gente precisa ali de um caminhão parado na barreira, por exemplo, para automatizar um processo. E com isso, até trazendo um exemplo aqui da nossa empresa, o Banco Útil ele traz uma forma totalmente disruptiva ali de lidar com isso. A gente conseguiu ali com toda a automação do contas a pagar por completo e a desburocratização chegar a ganhos de até 98% de tempo em alguns cases, se nós relacionarmos, claro, ao tempo que gastavam com processos manuais. Eu até ia puxar esse gancho, porque querendo ou não, a gente, no Banco Útil aqui, a gente trabalha com isso no dia a dia, com a automação. Cita alguns exemplos, você falou até da questão do caminhão parado na barreira, mas outras situações ali que a pessoa consegue automatizar essa parte do fiscal e do financeiro também. Não, perfeito. Bom, essa parte de automatizar ali o seu contas a pagar, a gente tem um tempo de resposta muito rápido e muito competitivo, além, é claro, da segurança da informação nesse tráfego de dados aí, de arquivos, e você ter ali também um benefício de armazenar todos os seus dados em uma única plataforma, em um único banco de dados, para no caso de auditoria, por exemplo, é algo que também traz um benefício e um ganho de tempo futuro muito grande. Além, é claro, de uma organização, a segurança, novamente, que eu citei, o compliance. Então, tudo isso que nós conversamos até agora, ferramentas como essa proporcionam ali a segurança para que a gente consiga automatizar e ir avançando em áreas que eram, até ontem, né, muito burocráticas, e que o Banco Útil conseguiu desburocratizar isso. Então, eram áreas resistentes, ainda são, mas a gente já vê que quem está saindo na frente é quem já está automatizando esses processos, tá? Por exemplo, pagar a GNRE de 0 a 15 minutos, que dá para fazer isso, pagar guias judiciais. Eu acho que isso tudo é uma questão que às vezes dá uma brecada na rotina ali que nem o departamento financeiro. Uma guia judicial tem todo um cálculo para se fazer, tem que recolher, é um pouquinho mais complicado. Então isso dá. Pix in Lote, que está vindo agora muito forte. O Bolepix também, que está super em alta. Então eu acho que são coisas que dá para a gente conseguir automatizar sem retirar o recurso humano, e a gente consegue aí ganhar muito tempo e reduzir. Realmente tem cases aí de economia de 98%, e não é pouca coisa, isso é muita coisa aí, e a gente utiliza o capital humano para conseguir fazer outras coisas mais estratégicas na empresa, inclusive financeiras e fiscais aí, para um ganho da empresa de uma forma geral. Penso que é bem bacana isso. Exatamente. Nessa questão justamente ali do pagamento, a gente sabe que na área financeira ali, a gente trabalha com alguns tipos de exclusividades, alguns tipos de tempo de retorno, alguns convênios que impossibilitam que a nossa área seja um pouco mais ágil. Então é até um dos motivos do Banco Útil ter sido criado aí, novamente, para conseguir tornar não só a área financeira, mas também todas as áreas ali ao redor, então a área fiscal, até a logística, o pessoal do TI também tem uma segurança maior, porque a gente, como você citou, GNRE em cerca de 15 minutos, a gente conseguir pagar guias judiciais, guias exclusivas de alguns convênios que as empresas têm ali dificuldades, abrem às vezes uma conta especificamente em um banco apenas para pagar aquele tipo de guia, e a gente consegue centralizar tudo isso em uma única carteira. E claro, a gente não para de inovar. Então, novamente, a gente trazendo essa parte do Pix in Lote, o que a gente muda ali no contas a pagar, em pagamento de fornecedor, principalmente no momento que a gente caminha para a extinção da TED, e os pagamentos serão centralizados cada vez mais no Pix, você conseguir fazer isso de forma massiva é algo que vai com certeza agilizar muito ali o processo
do contas a pagar no geral, tá? E daí simplificar, né? Que nem a gente começou o início da nossa conversa, era simplificar aí o final de mês, simplificar a rotina. Eu acho que é bem bacana. Esse assunto ele dá para desenrolar por muitas horas, se a gente for falar de cada detalhe de dentro da rotina do Departamento Financeiro e Fiscal. Mas, Kainan, só pra gente não segurar muito o pessoal aqui, quais são seu recado final, seu recadinho do coração, suas considerações finais sobre o assunto? Bom, falando no assunto como um âmbito geral, assim, algo que eu sempre gosto de trazer é que a gente tem que se abrir para isso. Então a gente tem que aproveitar tudo que a tecnologia nos traz, automatizem mesmo os seus processos, busquem informações sobre. Quem não fizer isso vai acabar ficando para trás. Em algum momento a diferença vai ficar muito grande entre quem faz e quem não faz. E o conselho que eu tenho que dar, eu posso dar aqui para os ouvintes, é que automatizem seus processos, deem segurança para todas as seus tráfegos de arquivo, para todos os seus pagamentos, para todas as suas rotinas fiscais e financeiras, que é o tema aqui hoje, e consigam aí sair na frente de seus concorrentes. Obrigada, Kainan. Foi uma presença ímpar aqui no nosso estúdio. Então, muito obrigada por ter participado aqui no nosso bate-papo. Sigam aí o Banco Útil nas redes sociais, no podcast. A gente também tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Instagram, @Banco Útil. No LinkedIn também, senão a social media que mata a gente. Então, sigam a gente aí nas redes sociais. Kainan, muito obrigada novamente. E a gente fica por aqui, pessoal.